Saudações ao amigo internauta. Estamos aqui na TV Pointer, convite do nosso amigo Wilson Crica. Vamos falar de Santo André aqui. Todo mundo, acredito, conhece a gente já no estádio, né? Esse é Alexandre Bacheiro. Esse é o Marcelo Belotti. Não confundam, né? Acho que é um pouquinho diferente. Uma pequena diferença. Uma pequena diferença entre nós dois, né? Mas uma qualidade sempre. estamos sempre lá no estádio e na internet, e qualquer veículo que tiver que a gente pudesse se enfiar no meio para falar do Santo André, a gente se enfia, né? É isso aí. Porque o nosso negócio é o ramalhão, esse é o que importa. Nós temos o site, o ramalhonautas.com.br, que também bastante gente já deve conhecer, pode visitar lá, conhecer os profissionais, notícias do time e outros tantos trabalhos, outras pesquisas que a gente costuma fazer, né? Tem uma parte muito bem visitada, que é o mural, né? Tem o mural dos Amarionautas, é muito bem visitado e é famoso, o muralzinho famoso, né? Famoso por dar muita confusão, né? Cornetagem, mas é legal, é legal. A ideia do site veio para cobrir uma lacuna, né? Que a gente não tinha muita divulgação do nome, daquilo que fazia o Santo André, e começou com a lista, né? Com a lista em 99, uma lista de e-mails, na época do Geocities, né? Não pensei que a gente é tão velho assim não, mas é um pouquinho, né? Nossa. Um pouquinho só. E usávamos a lista para bater papo, para falar do Santo André e mandar e-mails, tentar divulgar o trabalho do Santo André. Na época não tinha nenhuma mídia que estivesse cobrindo o Santo André de maneira efetiva, não tinha rádio, não tinha alguma coisa no Diário do Grande ABC, que, nas notícias comuns do dia a dia do Santo André, mas a gente via outras torcidas divulgando o seu time pela internet, e foi ali que eu peguei a ideia. Eu falei, não, a gente pode fazer alguma coisa para o Santo André também. Começamos com 2, 3, essas 2, 3 gerou 20 e 30, até acabei conhecendo o Marcelo lá atrás da lista também. Daí pra frente foi só as pesquisas, começamos a correr atrás das histórias, muitas histórias do Esporte Clube Santo André e do Santo André Futebol Clube anteriormente, né? A participação minha basicamente começou em 2006, que a gente fez os eventos, né? Ver os eventos da Jubileu de Prata, Jubileu de Pérola, que a gente comemorou o título de 75, depois no ano seguinte o título de 81, né? A conquista do Esporte Clube Santo André em 75, Tulipe, com o Marrom, com o pessoalzinho lá. E uma coisa que nos deu muito orgulho, né? Que além da homenagem feita para esses jogadores, a gente pode conhecê-los pessoalmente. Pode conhecê-los, né? É verdade. Fica aqui a lembrança para o nosso saudoso Tulica, que tivemos o prazer de fazer amizade com ele, né? E uma figuraça incrível, tinha muitas histórias para contar que a gente até não conseguiu catalogar tudo isso. Mas tem muitas coisas que a gente vai contando ao longo desses programas aqui, que vocês vão ver que tem bastante história interessantíssima. Saudoso Flavião Souza, Marrom tinha a história de que ele lançou o Dodô, lembra? É verdade. Ele tinha a história que ele estava no Nacional, lançou o Dodô. Dodô que jogou no São Paulo, na seleção brasileira. É muita história, gente, é muita história. E o que a gente veio fazer dentro do site, quando surgiu a ideia do site, basicamente é resgatar a história do time. A gente nunca teve a intenção de concorrer com os sites comerciais, para dar notícia do time, para dizer que o time jogou no fim de semana e empatou, ou perdeu, ou ganhou. Basicamente o que a gente quer é falar da história, falar que o Ademir da Guia já jogou com a camisa de Santo André, falar a reportagem do Luiz Pereira, que jogou com Santo André, falar sobre a história. A história é tão rica, a história é tão bonita, que vale a pena falar sobre isso, né? É uma coisa que muita gente pensa. O Santo André é um time relativamente novo. A gente pega times aí como a Ponte Preta, mais de 100 anos, o Corinthians mais de 100 anos, o Palmeiras 100 anos, o Santo André com 40 e poucos, chegando quase nos 50, aí tem muita história para ser contada também. A gente correndo atrás dessas histórias, a gente chegou uma hora que a gente falou, não, essa história tem que ser divulgada. O torcedor do Santo André quer saber a história do seu time também, e nós queremos contar, né? Não sabemos de tudo, evidentemente, tem muita história para ser contada, e a gente está no meio das pesquisas, quem dera até talvez no meio.
das nossas pesquisas, né? Mas tem muita coisa boa para ser contada aí, como a gente estava lembrando agora há pouco, uma história de lá dos 70 e alguma coisa, 72, se não me engano, se não me falha a memória, o Santo André passava por uma de suas inúmeras crises financeiras, e isso quem contou para a gente foi o próprio Jair Olivoles. Foi feita uma reunião, o presidente na época era o Amazonas, e falaram, olha, futebol é muito caro, não dá, nós vamos fechar as portas do Santo André, reunir os conselheiros, todo mundo concordou. Abriram a ata, quando abriram a ata, bom, todo mundo está a favor então do fechamento, foi lá seu Vigão, bateu no peito e falou, meu time ninguém fecha. Seu Vigão, Rodrigues e Souza. Esse é um cara que a gente tem que reverenciar, porque se a gente tem um time para torcer, é por ele. Senão já tinham fechado as portas do Santo André, poderia até ter reaberto novamente depois, como já chegou a fechar as portas uma vez e reabrir. Mas a gente deve muito ao seu Vigão, um abraço para ele, se ele puder estar vendo esse nosso bate-papo aqui, um abraço para o seu Vigão, muito obrigado por tudo. O seu Vigão tem uma história também legal, quando a gente reuniu o seu Vigão, o Cite, o Anísio e o Enir, dentro de um restaurante lá de Santa Terezinha, né? Isso. E inclusive estava o Marciano também lá, divulgando os equipamentos dele, a marca que ele fez, né? Foi legal porque tem uma passagem sobre Vigão, que antigamente para vocês terem uma ideia, para você disputar o Campeonato Paulista, não era muito por critério técnico não, tá? Então assim, a gente ouve muito o Saad disputava o Campeonato Paulista da divisão especial, e o Santo André disputava a primeira divisão. Mas não era por critério técnico ou porque o Saad tinha mais dinheiro ou alguma coisa, não, era capacidade de estádio, tá? A gente disputou a segunda divisão em 1968, porque nós não tínhamos um estádio para mais de 15 mil pessoas, se não me engano. Mais de 15 mil pessoas, na época utilizava o estádio Américo Guazelli, o famoso Corinthians, né? Ele deve ter uma capacidade para 5, 6 mil pessoas, acredito eu. Isso completamente no chute, não tenho ideia do número. Mas o que valia era o critério número 1 lá, a capacidade do estádio. Né? E o Santo André ele ficou sem disputar campeonatos em 69 e em 70, é isso? E em 71, se não me engano foi em 71, o seu Vigão falou assim, olha, minha casa contra um cacho de bananas, como o Santo André disputa o campeonato da primeira divisão, e não da segunda, como é. Porque o Bruno Zé Daniel já tinha sido construído, só que ele tinha uma capacidade de 8 mil pessoas, e não garantia o Santo André na primeira divisão. Aí ele apareceu no diário do ABC como disse, minha casa é contra um cacho de bananas. Tem até algumas fotos que a gente já divulgou aí pela internet, coisas que a gente encontra, né? Tem a foto lá do Brunão só com hoje o lado que não existe mais, né? Sendo reconstruído, né? Na época era só as cadeiras cobertas e não tinha arquibancada como existe hoje. Então são épocas, até o Tolica, uma vez ele falou para mim, a gente estava falando do brasão do Santo André, né? Tem uma controvérsia, para quem não sabe, que há quem defenda que o Santo André não pode usar o brasão da cidade, falam que o brasão da cidade é uma coisa específica, o Santo André deveria usar alguma coisa, só a cruz de Santo André, tirar a torre, etc. Né? E a gente estava nessa conversa com o Tolica, que brasão que o Santo André deveria usar? Tinha que voltar a usar o antigo do Santo André Futebol Clube, tinha que usar... Qual que a gente foi campeão em 75, o primeiro título? Cruzeiro do Sul, é esse. Ganhou o primeiro título, é o que eu usava. Grande Tolica, né? Grande Tolica. A gente teve o brasão Santo André Futebol Clube, depois a gente usou durante muito tempo uma camisa que o seu Acir, né, quando o time passou para ser o seu Acir, passou de Santo André Futebol Clube para Esporte Clube Santo André, a gente usou a camisa com o símbolo do Cruzeiro do Sul. Né? O seu Acir era torcedor do Cruzeiro, se não me engano. Torcedor do Cruzeiro. E ele trouxe essa camisa. Inclusive trouxe uma camisa muito, muito bonita, que na época nós jogamos com o Independiente, ganhamos o Independiente de Avejaneira, né, 4-0 dentro do Jaçatuba. E a camisa vinha escrito Santo André, ela não tinha símbolo, estava só escrito uma Santo camisa André. branca, escrita Santo André. Mas é muita história, gente, é muita história. E o que a gente se propôs é sair atrás dessa história. A gente começou na história do Santo André Futebol Clube. Né? Eu peguei a lei, a gente foi na biblioteca, que é o único lugar que a gente tinha
uma parte dessa história do Santo André com a gente baseou as coisas na pesquisa do Jornal Diário do ABC e semana a semana, né? A gente ia pegando semana a semana todos os jogos, tudo aquilo que saía, tudo, a gente tem catalogado tudo que saiu. Um detalhe que acredito que ninguém saiba, isso é uma coisa bem nossa mesmo, né? A gente fazendo nossas pesquisas na biblioteca, então a gente se apresentou lá como torcedores do Santo André e a gente teve acesso aos arquivos, então a gente pegava alguns livros enormes assim, né, que tinha o diário dia a dia de cada ano, então a gente começava lá. Então um exemplo, o Santo André joga semana que vem com tal time, e aí a gente ia pegando resultados, fichas técnicas. O gostoso do negócio, mas Santo André joga semana que vem com o Saad, os dois tontos lá, procurando, de repente vinha lá, Santo André bate o Saad, parecia que estava no estádio, todo mundo, aquele silêncio na biblioteca, todo mundo parava, olhava assim, tipo, opa, mesmo. Você olhava a torcida do Santo André, ganhamos. Comemorava como se estivesse no estádio. Coisa de 69, 70. A gente pegou o Newseller, né, no começo do Newseller, depois do Diário do ABC. A gente parou a pesquisa em 75. Em 75 a gente se valeu muito do livro. Já tinha, né, a pesquisa que a gente tinha feito do livro. 1975 a saga, para quem não sabe, né, o livro dos Amanonautas, né? E agora a gente retomou com 76. A gente fez muita pesquisa em 1979 e 80 por conta do jogo que o Ademir da Guia fez com a camisa do Santo André, contra o Santos. Amistoso contra o Santos. E agora vamos retomar as pesquisas para ver o que falta, né? O que falta de dados. Hoje a gente tem catalogado mais de 780 jogadores na nossa área de profissionais no site. Se você quiser lá dar uma pesquisada, basta colocar o nome do jogador, você pode pesquisar por nome ou por apelido, né? Digita lá, faz a busca, vai vir todos aqueles que batem, tem um pouquinho de cada jogador lá.